Se você conhecesse mais os erros das outras pessoas, será que você cometeria menos erros parecidos com os delas? E será que mais ainda do que isso, você reconheceria e aceitaria os seus próprios erros com muito mais facilidade? É para falar um pouco sobre isso que a gente está lançando hoje o Fuck Up Cast, um espaço para a gente falar justamente sobre esses cases de erros, de fracassos que a gente nunca vai encontrar em eventos, palestras e outras situações por aí, em que normalmente as pessoas falam só sobre coisas muito positivas, mas que a gente sabe que ali no meio do caminho tiveram muitos percalços que com certeza poderiam ensinar muitas coisas a partir do momento que a gente conhece e olha para isso com um pouco mais de transparência. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar um pouquinho de um case de empreendedorismo, né? Então a gente vai ter aqui uma pessoa abrindo o coração, trazendo um pouco ali da sua situação, contando pra gente, compartilhando o que aconteceu com ela em relação a essa parte de erro e aprendizado com o erro. E também a gente vai falar um pouquinho sobre o aspecto comportamental e psicológico. Por que é tão difícil pra gente olhar para os nossos erros, aceitar e discutir um pouquinho sobre eles? Bom, então a gente tá aqui com hoje duas convidadas super especiais pra gente falar um pouco desses dois aspectos. Tô aqui com a Ana Carmagnani, que é empreendedora e gestora em startups. Ana, bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Oi, Mari, obrigada. E estamos aqui também com a Cíntia Gagini, que é psicóloga e especialista em desenvolvimento organizacional. Bem-vinda, Cíntia, obrigada. Agradeço o convite. Legal, gente. Para começar, vou pedir para você, Ana, contar um pouquinho da sua experiência. A Ana, gente, até para compartilhar aqui com vocês, ela trouxe para a gente um case muito legal na primeira edição desse ano do Fuck Up Nights aqui em São Paulo. O Fuck Up Nights, para quem não conhece, é uma iniciativa global que já existe há mais de 10 anos e que já passou aí por mais de 300 cidades em 90 países, em que a gente reúne em alguns eventos alguns palestrantes para contarem um pouco ali, abrirem o coração de alguma situação que não deu certo quando empreenderam e de repente quebraram, um projeto que eles tiveram que recomeçar. Então esse evento a gente traz um pouco à luz essas discussões e na primeira edição aqui desse ano, então em São Paulo, a Ana trouxe pra gente uma situação de empreendedorismo que ela passou no último ano que não deu muito certo. Exato. Então pra gente dar o start aqui na conversa, Ana, conta um pouquinho pra gente que situação foi essa, o que aconteceu, o que a gente pode de repente tirar de lição aí do que você passou. Com certeza, Mari, acho que essa é posso dizer que a maior lição que eu aprendi na vida foi empreendendo. Acho que todo mundo tinha que empreender na vida para aprender alguma coisa nesse sentido. Eu decidi empreender depois de mais de 20 anos trabalhando em educação, passando por uma startup, ou anteriormente trabalhando em escola, mas naquele momento eu senti que era o momento realmente de empreender. A gente estava no primeiro ano da pandemia e aquele momento de home office me permitiu olhar para tudo que estava acontecendo sob uma perspectiva de eu posso fazer mais do que isso. Né? E eu fui com a cara, com a coragem, com a empolgação, mas eu não planejei tão bem quanto eu deveria ter planejado. Acho que aí a primeira lição aprendida foi, você tem que planejar, né? Não dá para você pular no escuro, sem um paraquedas, sem uma tela de proteção, porque né, alguma coisa vai acontecer. E realmente fui tentando empreender, tentando por conta própria, achando que a agenda ia estar lotada. Imagina, né? Fiz o meu nome, as coisas vão acontecer facilmente. Só que não, né? Achei que ia ter uma fila na porta de casa, na agenda cheia, telefone tocando e realmente nada aconteceu por algum tempo. E fui trabalhando em projetos paralelos, mas posso dizer que o auge do meu aprendizado nesse percurso de empreendedorismo foi com uma sociedade que eu tive com um gringo, que foi indicação de um amigo que nós temos em comum. Posso até dizer que acho que ele é ex-amigo agora, né? Acho que a amizade não se manteve. Mas que trouxe ali uma ideia, ó, eu tenho dinheiro, eu tenho conhecimentos, contatos com as startups americanas, e você tem o conhecimento da operação, da gestão, né, do desenvolvimento, até desenvolvimento das equipes. Então, vamos juntar forças. Eu falei, ok, imagina, tudo que eu queria. Mas deixei claro para ele, eu não tenho dinheiro para investir. Tá bom. Então, assim, na minha cabeça, dessa vez eu planejei. Avisei que não tenho, me organizei, encerrei as minhas atividades aqui no Brasil, continuei trabalhando à distância. A gente estava numa pandemia, não tinha nem como pensar em viajar. Depois de alguns meses trabalhando junto, a gente fez uma viagem para um congresso. Eu cheguei a gastar em torno de R$40 mil no cartão. Passagem, hospedagem, brinde, todo o planejamento do evento.
Na volta do evento, no dia seguinte que eu voltei da viagem, ele falou assim: Ana, não vou poder te pagar esse mês. Não é que ele não ia pagar o meu salário, ele não ia pagar o meu salário e não ia cobrir as minhas despesas. Né? Ali começou a fase do desespero. Né? Pô, como é que eu vou pagar 40 mil reais? Da onde eu vou tirar? Eu tinha reformado um apartamento, então assim, tinha planejado o apartamento, não tinha planejado ficar devendo no cartão. E ali naquele momento eu percebi que o erro, assim, acho que a gente pode dizer que é um erro básico, né? O excesso de confiança. Confiei cegamente numa pessoa que foi indicada por uma pessoa que eu confiava, mas que ele não pode botar a mão no fogo pelo terceiro. Né? Então, em nenhum momento eu pedi para ver as planilhas financeiras, o controle, como é que a gente está de caixa. Foi uma confiança, realmente. Você falou que você tem dinheiro. Né? Ele realmente demonstrava isso, claramente ele demonstrava fazer questão. E eu confiei cegamente. Eu passei por um período ali de 3 meses de batalha com ele para conseguir receber o dinheiro. Eu não tinha um contrato que eu poderia acionar um advogado. Se eu fosse acionar um advogado nos Estados Unidos, eu ia gastar mais do que os 40 mil reais. Então, ali naquele momento, assim, o chão abriu, eu não quis pôr a cabeça, mas eu quis entrar ali e falei, gente, não é possível que, de novo, né, mais um escorregão. Então, acho que foi falta de planejamento em primeiro momento. E com certeza o excesso de confiança, né? Não é que você tem que desconfiar das pessoas, mas né, assim, você não está vendo o que está acontecendo. Segurança, né? Exatamente, você não sabe o que está acontecendo. De repente, de uma hora para outra, ó, morre aí com seus 40 mil porque eu não vou fazer nada por você. Então, realmente foram esses 2 pontos assim desse percurso que me pegaram de surpresa e me deram uma bela de uma lição. E Ana, do ponto de vista de empreendedorismo, né, depois a gente vai entrar um pouquinho no outro ponto mais corporativo também, mais tradicional, digamos assim, mas no empreendedorismo a gente costuma falar mais dessa flexibilidade, de errar, de acertar, inovar, fazer coisas diferentes, mas você acha que a gente já consegue falar sobre erros e fracassos de uma forma aberta, né, dentro das redes ali de empreendedorismo, de networking? Fala-se sobre isso, tá cada um meio que fazendo o seu e se dá errado não conversa muito sobre exemplos como o seu? Eu tenho a impressão que existe uma flexibilidade maior e uma aceitação maior nesse meio do empreendedorismo, nesse meio de startups, né, onde está todo mundo querendo fazer o seu de alguma forma, mas eu acho que muitas vezes se fala desse erro de uma forma, vou colocar aqui entre aspas, meio glamorizada. Você só fala do erro depois que você já está super bem sucedido. Entendi. Eu tô aqui, eu já alcancei não sei quantos zeros aqui, eu já tô lançando o meu produto lá fora, enfim, eu tô aqui em cima, mas aí eu conto. Mas quando eu comecei, aconteceu isso, porque as pessoas, eu sinto que elas querem saber do erro, mas elas querem saber do erro desde que seja vindo de alguém que está sendo bem sucedido. Alguém que errou e que errou de novo e que está ainda tentando chegar lá, assim, o que você vai ensinar para mim? Né? Então, acho que é mais no glamour do erro, como olha como eu superei tudo isso. Então, tem um gap aí entre essas 2 pontas. Entendi. E Cíntia, agora falando um pouquinho da parte mais comportamental, psicológica, né? Por que é tão difícil pra gente falar sobre o erro, aceitar essas falhas, né? Não só comunicar, mas aceitar, às vezes, isso individualmente também, né? O que acontece? É alguma coisa inerente do ser humano, né? Do nosso cérebro? É uma construção cultural? O que você acha sobre isso? Primeiro de tudo, a gente tem que desmistificar a questão do erro, né? Errar é natural, é normal, todos erramos. Não existe o perfeito, não existe o infalível. Em algum momento da vida, todos vamos errar. Né? A gente erra desde que é bebê até quando morre. Né? Às vezes morrendo na hora errada. Mas eu vejo o erro como um pouco desses 2 pontos. Um pouco uma questão de sociedade, um pouco de questões sociais, né? Aquela construção que foi feita desde quando você nasce, né? Então, você nasceu numa determinada família e você foi moldado para agir com determinados padrões, né? Então, naquela família, por exemplo, não é permitido você tirar 0 na prova, então você não pode errar. Né? E aí, ali começa aquela cobrança, aquela coisa de você
sempre ter que fazer o perfeito, sempre ter que entregar o seu melhor. E também uma questão das nossas crenças, né? Um pouco daquilo que a gente vai construindo a partir das nossas percepções, das nossas vivências, né? Então, eu vejo o erro muito ligado a uma crença de desvalor, né? Do eu sou incapaz, eu sou incompetente, eu não sirvo para nada, eu não sei fazer. E não necessariamente um tá solto do outro. Eu entendo que essas duas coisas, elas andam em paralelo. E o medo de errar, ele é uma constante, né? Ele vai nos acompanhar para o resto da vida. Pelo relato da Ana, eu vejo que muita gente tem medo de falar sobre o erro justamente pela questão do julgamento, né? Eu não quero falar que eu errei porque eles vão me achar incompetente, olha como mexe com a gente lá dentro, vão me achar incapaz, né? De que eu não tenho condições de empreender, ou então não tenho condições de tocar esse negócio adiante, enfim, é o medo de ser julgado, né? Mexe muito com a questão da autoaceitação, com a sua autoestima. Isso é uma construção, né? A gente vai construindo isso durante a nossa vida e a gente tem que parar um momento e falar, não, ok, errei, o que eu aprendi com esse erro? Né? A Ana trouxe aqui um exemplo sensacional, né? De que ela trouxe a questão do planejamento, de entender um pouco melhor a fundo, né, as questões financeiras do negócio, de entender o olhar do todo, não só do seu pedaço. Esse é um aspecto, né, do erro. Mas isso está muito relacionado aí às nossas questões do dia a dia. Uhum. Você acha que tem alguma diferença cultural? Não sei o quanto você conhece, também vivenciou, por exemplo, o perfil do brasileiro, do latino em relação a outros lugares. Tem alguma diferença de aceitação mais sobre isso, de falar mais ou menos sobre isso, de como a gente quer parecer para as pessoas, para a sociedade? Eu vejo que o latino é muito mais aberto, né, a falar sobre algumas questões e talvez até falar um pouco mais sobre erros, né? Eu vejo que orientais, por exemplo, não falam de jeito nenhum, né? É muito mais difícil, é uma cultura muito mais fechada, né? Mas, claro, o ambiente vai favorecer ou não falar daquele erro, falar daquele aspecto. Quando você traz, por exemplo, no seu discurso que quando você está no meio de profissionais que empreendem, existe essa facilidade, essa abertura de falar do erro, é porque todos estão interessados em crescer, todos querem aprender, né? E é claro, a gente vai falar do nosso erro depois que ele foi resolvido. Ninguém quer falar do erro enquanto ele está ali acontecendo, né? Porque isso machuca a gente, isso dói na gente, né? Nossa, é meu, né? É algo meu, eu errei. Eu me cobro por isso, né? Existe aí a cobrança do perfeito, né? Então, existe sim questões culturais que estão envolvidas. Eu acho que o latino tem essa facilidade em expor, mas eu acho que ainda existe um caminho a ser percorrido para que esse discurso, para que essa conversa sobre o erro seja um pouco mais aberta e as pessoas tenham aí um olhar diferenciado para ela no sentido de, olha, errei, aprendi, em cima desse erro construir XPTO coisa, ou então em cima desse erro, olha, tive um insight diferente, olha que bacana, consegui construir outras coisas, reformulei o que eu pensava sobre mim mesma, né, porque isso é importante também. A gente pega um exemplo aí de várias pessoas que eu converso, que eu atendo nos meus pacientes, que ficam se martirizando, né, nossa, eu errei, e não consigo sair desse embrolho que eu estou, né, não consigo, sei lá, enfim, me soltar e não sei o que fazer, e fica ali perdido, patinando, mas é um exercício que tem que ser feito, né, de desconstrução e parar e pensar, ok, errei, daqui para frente, como é que eu sigo, o que eu vou fazer, quais são os próximos passos, vou montar um planejamento, vou pedir feedback para as pessoas, vou buscar mais informações a respeito do negócio, do processo, enfim, vou tentar enxergar um pouco mais à frente. A questão da cultura também, né, favorece isso, né? Eu vejo que os orientais, talvez eles falem um pouco menos sobre os erros, porque eles têm ali um padrão, né? Eles têm um roteiro, digamos, a ser seguido, né? Talvez isso seja um facilitador. Gente, eu já escutei bastante, pelo menos, algumas coisas do sentido. Não adianta você também olhar muito para os exemplos de outras pessoas, você precisa você ir lá e quebrar a cara, você cometer seus próprios erros, você ter os seus problemas para você poder aprender. Será que é isso mesmo? Né? Que você sentiu da sua experiência um pouco ali também, Ana? Você acha que talvez se alguém que tivesse passado por uma situação parecida tivesse te contado a história, você estaria com esse olhar atento para falar, se eu passar por isso eu já vou
não vou passar pela mesma situação que essa pessoa tá me contando. Eu acho que no meu caso, assim, a situação passou por questões muito, até relativamente básicas de uma constituição empresarial, né? Você está montando uma empresa, planejamento financeiro é básico, né? Eu nunca tinha montado uma empresa, né? Eu sempre quis, mas eu nunca tinha feito nada. Então, acho que eu já tinha provavelmente ouvido história de pessoas que falharam, a empresa faliu, enfim, tá devendo para Deus e o mundo. Ouvi história de todo mundo. Mas você fala, comigo isso não vai acontecer. Né? Assim, aconteceu com você, mas não, comigo não vai acontecer. Porque eu sei que não vai acontecer. Talvez, na minha situação, o meu foco estava tão grande em promover aquilo que eu queria, em termos de desenvolvimento de pessoas, em termos de constituição de empresa, que eu tinha feito tão bem nos primeiros 25 anos da minha vida, que eu falei, bom, agora só vou entrar no meu próprio barco e vou, gente, é a mesma coisa. Só que faltou e quando eu falo de planejamento, faltou o planejamento ligado ao financeiro. Porque no momento em que você não tem um investidor, uma receita para te conduzir, a sua preocupação passa em preciso colocar dinheiro aqui dentro. E aí você faz o quê? Aceita qualquer coisa que vier. Sim. Então a falta do planejamento financeiro foi o que minou. Porque todos os projetos que eu peguei, naquele período, eles se desenvolveram perfeitamente. Só que o meu desespero era, o meu desespero era assim, eu preciso de dinheiro. Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou fazer? Então, para mim, ali esse ponto falhou. Por outro lado, a questão do feedback, até hoje eu acho que é uma questão muito sensível. Porque as pessoas não estão preparadas para falar. Porque se não for para ser honesto, é melhor não falar. Não adianta. Então, assim, nesse período eu atendi alguns clientes, alguns projetos bem pontuais, assim, de 1 mês de duração, ou projetos de 6 meses de duração, para todos eles. Realmente, assim, a proposta era 1 mês, ok. Né? Então, ao final do projeto, a gente faz o fechamento, entrega o relatório e eu peço feedback. Assim, o que funcionou, o que foi bom para você? Você sente que as suas necessidades foram atendidas? Não me importa se você falar, Ana, foi uma porcaria. Eu odiei, eu quero meu dinheiro de volta, mas eu quero ouvir. Porque como é que eu vou melhorar se eu não souber? E a maioria não consegue falar, honestamente. Você vê que a pessoa está procurando palavras, está desviando o olhar. Aí eu falo, a gente trabalhou junto esse tempo todo, você pode falar a verdade, não tem problema. Então eu acho que as pessoas não estão preparadas para dar um feedback transparente. Então talvez de quem eu ouvi sobre abrir uma empresa, sobre fazer um planejamento financeiro, talvez tenha tentado dar uma maquiada e falar, não, vai lá que é legal. Vai lá, sabe aquela coisa, vem aqui, vem ver onde você está se metendo. A fórmula do sucesso. Né? E aí quando você chega e fala, opa, ninguém me falou que era assim. Eu acho que então falta um pouco dessa transparência. Acho que o Brasil é um país que as pessoas têm um perfil empreendedor. Até por necessidade, muitas vezes, né? Se estou sem emprego, o que eu faço? Né, tem umas piadinhas que a gente vê na internet, a NASA precisa vir para o Brasil para estudar o brasileiro, porque o brasileiro é super criativo. Mas eu acho que o processo de abrir uma empresa, deixando até de lado a burocracia, que é outra história, eu acho que falta as pessoas terem essa ideia, assim, o que precisa de fato para você ter o seu próprio negócio e ser bem sucedido. Acho que falta um pouco dessa transparência. Cíntia, você acha que isso pode ter essa história assim da gente olhar para os erros de outras pessoas e não conseguir absorver muito, de repente, algum aprendizado? Alguma coisa a ver com uma autoestima, acho que não seria a palavra, mas do tipo, não, essa pessoa cometeu o erro, mas se for comigo, eu vou agir de uma outra forma. Né? Então, eu tô vendo aqui o erro da Ana, mas eu vou empreender, eu sei que eu não vou cometer as mesmas coisas que ela, porque eu sou muito mais preparada. O que tem aí nesse meio, né, de psicologia, de pensamento aí, de crenças, não sei, ou de vieses? Tem muita coisa, né? Tem muito caroço nesse angu, né? Na verdade, assim, compartilhar erros é essencial, porque a gente aprende com o erro do outro. A gente aprende com o nosso e aprende com o erro do outro. É a aprendizagem coletiva, né, que a gente chama. Só que as pessoas não estão preparadas para ouvir a respeito dos erros se você ainda não deu certo. Né? Querem ouvir exatamente o que você falou, só depois que você já está lá no topo. Não estão preparadas para ouvir feedback, principalmente aqui no nosso país. Eu vejo que existe um medo de falar, né? Existe uma
falsa sensação de que a pessoa não vai entender aquele feedback, de que você não vai receber bem, que você vai ficar chateado. O brasileiro é muito caloroso nesse sentido, né? E aí vem com aquela tal técnica sanduíche, né, do bate-a-sopra na hora de fazer o feedback e acaba não falando nada, né? Fala, floreia tudo, e aquilo que você precisava ouvir, aquilo que estava faltando, né, para o seu negócio decolar ou para você corrigir a rota ali do seu caminho, não é falado, né? Justamente por conta da cultura, por conta das nossas crenças, de tudo que a gente aprendeu, tem um pouco da nossa geração anterior, né, que a gente carrega aí, né, do histórico dos nossos pais, enfim. Tudo isso faz parte desse aprendizado, né? É um momento de aprender e de construir aí de inovar, né, a partir daquilo que você trouxe de insights daquele erro, né? Mas acho que não tem muito receita de bolo, né? Errou, tudo bem, errou. Faz o levantamento e vamos corrigir, vamos corrigir a rota. Tem alguém para te trazer um feedback verdadeiro? Tem, legal. Colhe ali o que é de importante, o que é de interessante, descarta aquilo que você acha que não faz sentido e bola para frente. Né? O importante é não paralisar. O problema é quando o medo paralisa a gente. Se paralisou, aí você tem que buscar terapia, porque o negócio tá duro. Mais profundo, né? Eu acho que, desculpa, Maria, não sei se eu posso Com trazer certeza. um ponto aqui, que Vambora. eu acho que, pensando, quando você falou da ideia das outras gerações, né? Eu acho que isso tem muita ligação também com o nosso sistema educacional, né? Assim, quando a gente pensa em escola, você está na escola e você tem lá as matérias, aí você tem no final do bimestre, do trimestre tem uma prova. A prova e a nota, a forma como isso é constituído, mostra para você se você falhou ou não. Até aí, tudo bem, porque você precisa de uma forma de avaliar, até para você saber onde a gente precisa melhorar, o que a gente precisa trabalhar, onde está a sua dificuldade. Mas aquilo é tão gritante de você falhou, você reprovou, né, o aluno que está de recuperação, ele é destacado da sala, ele fica fora. Então, claro que assim, hoje já tem muita coisa mudou, o sistema tá melhorando, tem muita coisa para melhorar ainda. Mas tá melhorando muito, mas a vida inteira a gente é ensinado de que errar não é bom. Porque se você errar, você vai perder a hora do recreio para ficar fazendo reforço. Você vai ficar depois da aula para fazer mais lição, mais trabalho. Muitas vezes isso vinha acompanhado de uma punição de castigo, vai ficar sem ver seus amigos. Então, assim, cometi um erro, estou perdendo mais ainda. Quer dizer, eu já cometi um erro. Então, vamos sentar. O que você pode aprender com isso? Por que é que você acha que você não foi bem, né? E isso é engraçado que no último final de semana, o meu enteado tem 10 anos, ele foi convocado para jogar futebol pela escola pela primeira vez. Então, na véspera do jogo, ele fez igual os jogadores no vestiário, sabe? Pendura a camisa, esticou as meias, ele tava assim, né? Bom, ele entrou no jogo no dia seguinte. Ele parecia perdido na quadra. E a gente via que ele estava nervoso. Primeira vez, estava jogando, representando a escola. Tá? O time dele foi super bem, ganharam de 11-3, enfim. E aí no final eu perguntei, e aí, o que você achou? Como é que foi e tal? Ele, eu joguei mal. Eu falei, por que você acha que você jogou mal? A gente via realmente que ele não conseguiu jogar. Aí ele falou, Ana, eu estava nervoso. Eu não sabia exatamente o que fazer, estava todo mundo me olhando. Eu falei, tá tudo bem, foi teu primeiro jogo, a tua primeira convocação. Na próxima... né? Mas você se divertiu, você curtiu, então, quer dizer, a gente muitas vezes também foca só no resultado e não curte o processo. Aí você chega lá no final, eu errei porque eu não planejei. Eu errei porque eu confiei no cara que ia ver a planilha e não vi a planilha e cheguei nessa situação. Mas espera, nesse percurso todo, olha quanta coisa aconteceu, olha quanta gente eu conheci, quanta gente eu tô conectada que até hoje... vira e mexe, volta com uma mensagem querendo fazer uma parceria, fazer um trabalho. Então, tem muitos ganhos. Que um erro, né, uma falha, não pode determinar se você fracassou de fato ou não. Eu não vejo dessa forma, mas a gente ainda tem, acho que principalmente dentro de escola, antigamente mais, acho que hoje está melhor, mas esse perfil de que o erro é negativo. Sim, é né? uma linha muito tênue, né? É muito tênue. Aquele X vermelho na prova, Sim. né?
É difícil, né? Fazer essa separação, né? Eu vejo as crianças hoje em dia se cobrando muito ainda, né? Tá mudando? Tá, mas ainda tá a passos de tartaruga, né? A começar pelo modelo de avaliação, gente. Você tá fazendo uma prova, mas você tá contando quantos erros você teve. Não necessariamente, né? Você tá olhando do outro lado do copo, o lado positivo, né? Nossa, eu acertei 8 questões, errei 2. Não, eu errei 2. A gente sempre foca no erro, né? E é uma tendência natural da nossa autocobrança. Exatamente. E acaba que um pouco desse formato da educação, né, que eu gostei desse ponto que a Ana trouxe, que a gente já começa a ser moldado assim desde criança. Né? Então vamos focar no erro, no que você precisa melhorar, e não nos seus pontos já fortes, né? Vamos trabalhar um pouco mais aquilo que a gente já viu que você tem mais habilidade, enfim, né? Eu acho que a gente acaba levando já esse formato, né, esse conceito para a vida adulta, para nossa escola da vida adulta, que é o mundo corporativo, né, Cíntia? Como é que você que já passou, né, por empresas, enfim, como é que tem sido visto isso dentro das grandes organizações, né? Essa grande mudança cultural, né? O famoso change management, que a gente escuta falar em tudo quanto é grande empresa. Isso realmente acontece? Como é que isso está sendo visto pelas pessoas? Acontece, né? Existe sim um movimento de mudança cultural, mas ele é muito difícil de acontecer. Primeiro, depende das pessoas, né? Depende das pessoas que compõem aquela cultura. Né? Para você mudar uma cultura, você precisa mudar a mentalidade das pessoas. E enquanto a gente estiver num ambiente organizacional onde a meritocracia ela é posta como algo primordial para você atingir um determinado resultado ou para você chegar em um determinado lugar, o erro não vai ser aceito. Infelizmente, né? Enquanto as pessoas tomarem, né, esse ponto do erro como algo que não deve acontecer, ou que você errou, nossa, você não vai conseguir uma promoção, você não vai ser, né, bem visto pelo seu chefe, enfim, as coisas não vão caminhar, né? O erro, ele é essencial numa organização, ele precisa ser visto como de uma forma mais leve para que haja a inovação, para que a gente consiga fazer uma transformação. Né? A gente não aprende só acertando, a gente aprende errando. É no teste que a gente aprende, é no teste que a gente descobre novas coisas, novos processos, adquire novos aprendizados, né? Só que as empresas ainda não estão, grande parte das empresas ainda não estão prontas para esse tipo de pensamento, né? A gente ainda vê aquele pensamento mais robótico de, você atingiu todas as suas metas, ok, né? Você vai receber o seu mérito, né? Você vai ser reconhecida por isso. Ou não, você teve um deslize, você errou aqui, errou ali, né? Você não conseguiu atingir determinado resultado, então sinto muito, você vai ser penalizado por isso. Né? Então, dá para ser feita a mudança, mas exige muito esforço por parte da liderança, por parte da área de recursos humanos, para ajudar ali naquele processo de mudança de pensamento. Né? Precisa ter uma cultura aberta para esse aprendizado, né? E deve existir o espaço para que as pessoas possam falar sobre os seus erros abertamente sem ser julgada, o que hoje ainda não acontece. Sim. Né? A gente vê aquela história de Judas, né? Vamos botar o dedo na ferida porque errou, então eu preciso cutucar ali para ver até onde que esse erro vai. Quando, na verdade, deveria entender melhor o erro e dali tirar os acertos, tirar dali os insights para que isso não aconteça ou para que isso seja feito de uma melhor forma no futuro. Acho que muitas vezes a busca pelo culpado, né? Sendo eu ou sendo outro. E acho legal isso porque no empreendedorismo, normalmente você tá sozinho, você tá no máximo com um sócio. A culpa é toda sua. A culpa é sua. E aí, né? O que você faz com isso? Bom, primeiro você tem, acho que você tem as fases, né, primeiro da negação, depois você tem a raiva, né? Depois você tem o surto, aí depois você fala, ok, a culpa é minha. Né? Então, eu tive com esse meu ex-sócio, era exatamente, não, que absurdo, ele é louco, a culpa é dele. Como que ele não planejou? De fato, ele tinha condição de planejar, né? Ele trabalhava mais de uma década com isso. Sabia exatamente o momento em que tinham uma baixa na receita, né, tinha uma redução dos contratos, ele sabia exatamente quando isso ia acontecer, né, e ele não antecipou isso para dizer, Ana, não é o momento da gente ir para um congresso, participar de um evento, e tá tudo bem, né, mas desde que seja combinado com todas as partes. Então, você aprende, eu acho que isso é uma das grandes lições do empreendedorismo, né, você por você. Você está numa empresa, você tem ali
a proteção de um nome, de uma marca, de uma equipe, Sim. de um budget. Tem alguém pensando em tudo, para que você pense naquilo, unicamente naquilo que você é bom, para o que você foi contratado. Quando você está sozinho, você pensa em tudo. Então a sua atenção, o seu tempo, a sua energia está dividida em todas as frentes. Até que o seu negócio atinja uma escala que você fala, bom, agora eu posso contratar alguém que vai me ajudar no marketing. Agora eu posso contratar um vendedor. E aí você começa a distribuir essas tarefas e você foca naquilo que você precisa focar. Então, realmente, assim, não tem culpado. É aí que você percebe como a engrenagem gira, né? Como é que as grandes empresas também precisam assumir a parte delas para que o negócio aconteça. Será que tem metodologia para isso, Cíntia? Eu não sei. Tem algum formato, de repente, que as empresas conseguem olhar para se inspirar e falar, não, acho que esse caminho aqui, até olhando para o empreendedorismo, né, tentar trazer isso para dentro de casa, será que se a gente seguir mais ou menos essas diretrizes, essa metodologia, ajuda um pouco a ir quebrando esses paradigmas, essas ideias? Existem vários modelos de planejamento estratégico, né, que as empresas fazem, enfim, vários modelos que podem ajudar e dar o norte. Mas nada é infalível, né? Tudo existe uma chance de erro. Por mais perfeito que esteja o seu planejamento, existe sim uma chance de erro e você tem que contar com ela, né? Não é uma receita de bolo, né? Não tem como falar, não, fiz um planejamento, vai dar tudo certo, olhei para todos os lados, né? Consegui suprir todas os gaps que eu tinha encontrado. Não tem como, não existe isso, né? O tempo passa, as pessoas mudam, as conversas mudam, as diretrizes mudam, aquilo que você planejou para acontecer naquele determinado momento, uns 5 minutos antes, aconteceu uma conversa, mudou tudo. Quantas vezes já não aconteceu com vocês, né? Entrar numa reunião, falar, vamos falar um determinado assunto, e depois a gente está falando de outro, né? E é assim o planejamento para tudo, até para nossa vida. Né? A gente planeja percorrer um caminho, mas no nosso caminho acontecem várias coisas, né? Várias pedras, digamos, né? Vários obstáculos para a gente atravessar e que acabam mudando a rota que a gente tinha traçado, né? Então, o que a gente precisa mesmo é ter um autoconhecimento, ter um momento de parar e pensar, olha, tô fazendo certo, tô indo pelo caminho certo, então não tá bacana, vou consertar aqui, vou ajustar ali, né? Vou rever esse caminho, não tá legal, né? Não tô conseguindo sozinha, vou pedir ajuda. Às vezes pedir ajuda para um amigo, para um parceiro, para um terapeuta pode ajudar também na questão do autoconhecimento, de você ter ali o seu centro mais bem estabelecido, para que você tenha um olhar um pouco mais afinado de tudo que está acontecendo ali com você, né, das suas percepções. Mas não existe uma receita de bolo, infelizmente. Né? Eu tenho olhado muito assim, né, nessa experiência de organizar o Fuck Up Nights, de ir atrás dos speakers, né, dos personagens ali para contarem as suas histórias, o quanto parece que tá todo mundo vivendo assim, olhando para um fantasma, que é esse fantasma de que não podemos errar, fracassar, a questão da alta performance, né, que todo mundo fala muito hoje sobre isso, que claro, é super importante, né, você olhar sobre essas possibilidades, mas que às vezes não são possíveis de cumprir, né, acaba virando ali só algo muito fictício, e foi interessante, assim, buscando esses personagens, o quanto que eu vi que as pessoas estavam abertas a falar sobre isso, é muito doido, né, porque a gente tá falando que as pessoas têm dificuldade para falar sobre isso, só que ao mesmo tempo, quando eu comecei a fazer essa curadoria, né, de buscar as histórias, os personagens pro evento, muita gente me procurou querendo falar sobre o evento, né? Igual a Ana me procurou. Exatamente, não é esse o ponto. Não existe a abertura, né? Existe o medo, né? Eu vou expor o meu erro aqui e vou ser julgada por isso, né? Vão dizer que eu sou ruim naquilo que eu faço. E não necessariamente, foi um tropeço. Aconteceu e bola pra frente, né? O que eu aprendi com aquilo? E o que as outras pessoas podem aprender com o meu erro? Né? Eu acho que o mais importante está aí. Né? Compartilhar aquilo que você viveu e falar, olha, pessoal, não vai por esse caminho, porque esse caminho vai dar errado. Eu acho que no meu caso eu posso dizer que a sensação do que eu passei foi tão ruim, foi uma experiência muito negativa no momento, né? Eu lembro do momento de me sentir no auge, que a gente estava indo super bem, e chegar de viagem, algumas horas depois que eu cheguei da viagem, e receber essa notícia. Então foi uma queda
enorme, assim, eu me senti realmente perdida. Aquela sensação, acho que não tem nada pior do que aquilo. Então, contar isso para alguém, no começo eu tinha vergonha, exatamente por isso. Como que você não planejou? Porque a hora que você conta o seu erro, todo mundo teria feito diferente. Parece óbvio, né? Imagina que eu faria isso, imagina que eu erraria. E eu acho que a gente vive numa bolha de rede social. Assim, não é novidade, não é nada, né? Mas assim, a vida de todo mundo é perfeita. Né? Dependendo da rede, a vida é perfeita. Você vai nos melhores restaurantes, você toma os melhores vinhos, você viaja para os melhores lugares, você tá sempre, né? Sua vida você tá ostentando uma vida que muitas vezes não existe. Não é real. Né? Assim, você pode ter tudo aquilo, mas é impossível você estar feliz 100% do tempo. Porque se a gente tivesse feliz 100% do tempo, a gente não teria espaço para inovação. A gente não teria espaço para... Por que surgem coisas novas? Porque a gente tem uma necessidade. E essa necessidade incomoda. Quem é o corajoso de ir lá e tentar e errar? Putz, não deu certo. E tenta de novo, e tenta de novo. Esse erro, as pessoas falam, que legal, que ele tentou, ele errou. Mas isso foi 100 anos atrás. Então, assim, eu não estava viva, não fui eu, tá tudo bem. Né? Mas hoje eu estou usufruindo o resultado de tentativa e erro de várias pessoas. Eu como professora, como educadora, via... eu fui uma aluna que deu muito trabalho. Assim, eu não tenho vergonha de falar isso. E a minha primeira escola que eu trabalhei foi a escola que eu estudava. Quando eu cheguei como professora, os professores que me deram aula olharam e falaram assim, não é possível. Não acredito. Não é possível, você veio pagar os seus pecados. Porque realmente fui uma aluna eu era questionadora, mas eu era bagunceira, enfim. E eu trabalhando com as crianças, eles vinham muito com essa coisa, eu errei. E eles tentavam apagar num desespero, assim, às vezes de rasgar a folha, né? Eu falava, tá tudo bem, como é que você pode consertar? O que você acha que você errou? Como é que você pode fazer diferente? Tinha lá o sistema de avaliação, mas tem um lado de, vamos olhar para o outro lado, vamos olhar o copo meio cheio. Exato. Né? Vamos olhar para os 8 pontos que você fez e não só os 2 que você errou. Olha quanto você fez. Como é que a gente pode melhorar desse lado? Eu acho que isso acaba dando uma abertura de espaço para que a gente tente e erre mais vezes. Tomara que a gente erre mais vezes, né? Sim, isso inclusive é uma porta para a gente mudar um pouquinho a nossa cultura, né? Essa questão da cobrança, do acerto, de fazer perfeito, de ter a auto-performance, né? Ser todo mundo muito bom. Até que ponto isso é saudável? Né? Até que ponto que isso faz bem pra gente como pessoa, né? A gente se cobra tanto, a gente já tem tantas coisas para nos cobrar ali no dia a dia. Por que a gente também tem que fazer essa autocobrança o tempo todo? Não precisa, né? Eu acho que a gente pode ser um pouquinho mais gentil conosco mesmos, né? Eu acho que talvez essa seja uma virada de chave para a próxima geração ainda. Vamos ser mais gentil, né? Vamos cobrar menos. Errar não é errado. Errar faz parte do processo de aprendizado. Muito legal o ponto que a Ana trouxe da questão da inovação. É um tema que a gente vai puxar mais ainda nos próximos episódios, porque é isso, toda inovação ela nasce de um desconforto. Né? Sei lá, ninguém inventaria o suporte aqui para o microfone se alguém talvez em algum momento não estivesse com dor de ficar segurando o microfone o tempo todo, né? Então, assim, como é que a gente olha para isso também a partir de uma perspectiva de desenvolvimento de coisas novas, né? A partir do que você aprendeu ali, sei lá, que tipo de formato diferente de sociedade pode nascer dessa experiência? Né, exato. De olhar para parcerias internacionais, não sei, você pensar em fazer alguma coisa que ajude alguém que venha fazer um tipo de negócio parecido com o seu, né? E eu acho que o erro não precisa ser necessariamente um fracasso ou algo que você fala assim, nossa, acabou o mundo, né? Mas até uma experiência que não foi positiva, né? Assim, por exemplo, eu puxando sempre uma sardinha para educação, né? Mas é o meu lado. Por exemplo, em educação, a gente passou cada um ali por um processo educativo que naquele momento fazia sentido, né? Mas se você pegar a sala de aula da década de 50 e botar hoje, as crianças não duram 5 minutos. Mas por quê? Existe uma série de motivadores fora da sala de aula, né? Eles têm um estímulo do tempo todo. Então, se você não muda o que acontece na sala de aula, o cérebro deles pensa diferente, funciona numa cronologia até diferente. Então você fala para a criança, olha, vai ficar um atrás do outro e ninguém abre a boca, o professor vai ficar em cima de um palco com uma régua de 2 metros batendo na lousa e quem falar ele vai...
não funciona. Então, assim, é uma experiência que não é negativa, mas que não funciona mais. Então, você precisa da inovação. Essa inovação vem, eu quero trazer uma tecnologia, eu vou trazer um jogo, vou trazer isso, o tablet, né? Até um tempo atrás, celular e tablet era, imagina, tá tudo proibido na escola, vamos cortar o sinal, mas é cadeia, né? Não pode ter sinal de internet. Isso está acontecendo agora com a inteligência artificial. As escolas estão querendo banir, tem país banindo o ChatGPT. Não, isso é absurdo e tal. Então, assim, não é fechar as portas para as coisas que vão fazer as coisas sumirem. Você precisa olhar o porquê que está dando erro. Então, será que as pessoas estão usando de forma inadequada, né? Estão se aproveitando de um recurso para se dar bem? Então, isso é um erro. Então, vamos aprender com isso e mudar a rota para que as coisas não deem, né, o resultado que a gente não quer. Eu costumo dizer que quando você erra, você está mais perto da verdade do resultado do que quando você acerta. Porque você eliminou uma hipótese. Essa não é. Sim. Quantas tem mais? Aí você vai e o teu cérebro começa a trabalhar de uma forma muito mais... eu sei que tem vários caminhos, né? Quando eu trabalhei com a plataforma de matemática, a gente falava muito isso. A matemática tem muitos caminhos para você chegar numa resposta. Você não precisa ser uma resposta única. Então, vamos explorar esses muitos caminhos. O que faz sentido para você, talvez não faça para mim, né? Então, você vai criando essas estratégias. Por isso que eu acho que o erro é... E quando eu vi você chamando o podcast não, o show, né? O evento, eu falei, acho que é o meu momento de libertação, é subir daquele palco e falar do meu erro. Foi fantástico. E queria até te perguntar isso dessa sua experiência. No momento que você parou ali para contar, tenho certeza que você absorveu mais coisas ainda do que quando você estava refletindo ali sozinha, a hora que você colocou no papel e você foi falar, você falou, nossa, ainda teve esse ponto aqui que eu não tinha parado para pensar, né? A gente vai ressignificando, né? Quando você conta a história, você vai ressignificando. E as pessoas que me conhecem no dia a dia, eu sou uma pessoa que faz muita piada. A maioria, o pessoal fala que a piada é sem graça, mas eu acho super engraçado. Mas eu sou assim, eu brinco com todo mundo, eu sou muito leve, mas na hora de você falar uma coisa assim, você fala, putz, E na minha apresentação, eu fui tentando pôr umas fotos que trouxessem leveza. Né? Então eu pus uma foto minha com o pé na mesa, dentro da minha casa, no meio da pandemia. Falei, tá tudo bem, né? Porque é difícil, mas realmente quando você reconta a sua história na sua cabeça, e aí você verbaliza isso para os outros, você tá pensando, putz, passei por isso, eu nem lembrava. Nossa, hoje eu vejo assim, mas eu lembro que na época eu não me sentia desse jeito. Então, com o tempo, você fala assim, já aprendi tudo que eu tinha para aprender dessa história. Ainda vem muita coisa pela frente, tenho certeza. E quanto isso é importante, né? A gente revisitar o nosso erro quantas vezes forem necessárias, porque você sempre vai tirar um aprendizado novo dali. Com certeza. Acho que isso é essencial. E não ter medo dele, né? Porque o medo, gente, tá aí, todo mundo erra. Errar é humano, né? É natural. Né? Não existe ninguém que não tenha cometido um erro na vida e não tenha aprendido com seu próprio erro. Exatamente. E esse ponto de verbalizar, né, Cíntia, pelo aspecto psicológico, olhando para a terapia, enfim, né, que é muito esse exercício da gente verbalizar as coisas, né, falar, colocar para fora e ver como é que a gente consegue trabalhar com isso, ressignificar. Acho que um pouco desse ponto que a Ana estava comentando da experiência do evento, né, a partir do momento que você vai lá contar, várias coisas também começam a ganhar outro significado ali na cabeça, né. É importante isso da gente verbalizar também as coisas, né? Sim, quanto mais você fala sobre aquilo que você viveu, mais insights você vai ter, mais conexões diferentes você vai fazer, mais, enfim, mais informações diferentes você vai construir, né? Eu vejo muita gente que não consegue nem falar. Uhum. Né? Tem muito paciente que chega no consultório em terapia e não fala. Passa lá 50 minutos de sessão parado, sem falar nada. A gente tenta, né? O meu modelo de trabalho não vou ficar parada fazendo cara de paisagem. Não é assim que eu trabalho. Tá contando o tempo, se você não falar problema seu, né? A gente tenta. Não trabalho assim. Eu acho que a gente precisa ir instigando o paciente para ele trazer aquilo que está incomodando, mas às vezes ele não consegue elaborar. Né? E aí é nesse momento que a gente percebe que a autocobrança dele, né? O senso crítico dele está tão pesado, né? Aquilo doeu tanto, machucou tanto, ou ele tem tanta cobrança em cima daquilo que ele paralisou e ele falou, olha, não consigo sair daqui.
né? Então, aí existem várias técnicas, vários exercícios para que você consiga, né, tirar ali do paciente aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está pensando, enfim, para fazer essa reorganização, né? Mas é muito importante a gente falar. Cada vez que a gente fala, cada vez mais a gente tira uma lição, né? E não são sempre as mesmas, né? Às vezes a gente fala, nossa, não tinha pensado por esse aspecto. Ou então, nossa, revi o meu planejamento, vi que ele estava furado, mas agora que eu falei sobre isso, eu vi que está faltando ainda alguma coisa. Ou então, nossa, esse aqui, olha, que bacana que ficou. Né? Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente explora, mais informações a gente tem daquilo que está dentro da gente mesmo. E o quanto um erro pode te levar a nunca mais fazer nada que fuja de uma caixinha, né? Assim, você tô protegida por isso daqui. Eu sei que eu poderia dar mais, mas o medo de passar por aquilo de novo me impede de tomar uma ação. E se eu tentar errar de novo? Né? Assim, você vai, claro, fazer de tudo que você puder para se proteger, né? Mas esse e se, eu acho que é o maior vilão da história é o e se, não é o erro. Exatamente. Né? E se eu for e eu fizer papel de boba? E se eu falar uma coisa errada? E se eu tô lá exposta e de repente... Talvez a gente tenha que mudar um pouco o formato da pergunta do e se, né? E se eu for lá e der certo? E se eu fizer e acontecer? Eu tô preparada para isso? Né? A gente tem a mania de olhar para o lado vazio do copo. A gente tem que olhar para o lado mais cheio. Né? E se der certo? Né? E se eu empreender agora e tudo funcionar, eu vou estar preparada para aquilo? Se der, né, qualquer tipo de enrosco, eu tenho a solução, eu já pensei aí, já tenho retaguarda preparada para solucionar aquele problema que pode acontecer. Talvez mudar um pouquinho o formato. Acho que a nossa cabeça, né, é o nosso maior vilão, né? No fim das contas. É muito daquilo que a gente aprendeu, né? Às vezes você não está preparado para o sucesso e fica colocando a culpa em todos os erros que podem acontecer e vão te impedir de chegar lá. Mas no fim, quem está te impedindo é você mesmo, Exatamente. né? Não sei se estou preparada para ser bem-sucedida. Como assim? Vai, né? Assim, e se der certo? E se deu errado, tudo bem. Tá ótimo recomeça, também, né? Exato, Recomeça. exatamente. Esse é um ponto, né, do recomeço. Errei e agora, né, Ana, assim, no empreendedorismo? Aconteceu alguma coisa que saiu dos trilhos ali na hora que eu estava esperando. O que será que é o mais indicado ali a fazer, né? Para tudo, começa do zero, tenta continuar a construção de onde você tinha parado. O que você viu um pouco ali da tua experiência? Eu demorei um pouco para conseguir saber o que fazer, porque eu fiquei realmente perdida, que era uma relação com o dinheiro ali, foi bem complicada. Eu continuava acreditando na ideia do que a gente tinha desenvolvido, então eu queria continuar. Acho que você só empreende quando você, ou deveria pelo menos, assim, o teu primeiro passo deveria ser apaixonada pelo que você quer fazer. Não importa quanto você vai ganhar com isso, né, nos primeiros, até porque acho que no primeiro ano, nos primeiros anos, você vai ter muito mais dificuldade do que retorno. Né? Então você vai ter que batalhar, se colocar no mercado, falar com as pessoas, ouvir um milhão de nãos, não vai ter ninguém para pegar na sua mão e falar calma que vai dar certo. Né? Empreender é uma jornada solitária, não tem jeito, você pode estar lá, meu marido me apoia, minha mãe me apoia, meus amigos me apoiam, meus filhos me apoiam, mas na hora da execução é você, depende de você. Então acho que essa decisão de o que eu faço agora, eu continuo ou não, vai muito dentro dessa linha. Eu realmente quero, eu acredito nisso, eu acredito que é uma etapa, é um obstáculo, eu vou conseguir superar isso, eu continuo. Se não, realmente, às vezes uma coisa dessa acontece para liberar o seu caminho para vir uma outra proposta, né? No meu caso, eu queria seguir, mas estava realmente bem perdida de que caminho seguir, e aí surgiu uma amiga. Eu gosto de jogar futebol, eu tenho um grupo de amigas, nós jogamos futebol toda quarta-feira à noite, e essa minha amiga falou, eu quero empreender no futebol feminino. Você olha pra ela assim, advogada, tem todo o perfil de advogada, aquela pessoa mais séria, tal, joga bola, joga um bolão, assim, 50 anos e a gente tá lá jogando bola. E ela falou, não, eu quero desenvolver um negócio voltado para as meninas, tal, pra gente permitir que essas meninas tenham um futuro dentro do futebol. Assim como acontece com os homens,
Né? O menino com 14, 15, 16 anos, ele quer jogar bola, ele quer ser profissional e ele vai seguir carreira. Ele vai ter o futebol como profissão. Que no feminino isso não acontece. A menina muitas vezes tem um emprego e joga bola, até que consiga casar. Eu falei, bom, eu amo futebol, queria ter sido jogadora de futebol lá atrás, vamos com tudo. E aí eu entrei nessa jornada com ela logo depois de ter tomado essa rasteira. E foi transformador, porque ela é uma empreendedora, ela tem o escritório dela, ela construiu a carreira, o nome, ela é uma pessoa que tem uma visão de planejamento. Então, naquele momento em que tudo aquilo me aconteceu, apareceu uma pessoa na minha vida que, nesse perfil mais empreendedor, né, ela já era minha amiga, mas a gente nunca tinha trabalhado juntas, surgiu alguém que trazia essa visão para mim de que, sim, é possível, sim, dá para fazer. É fácil? Não. Você vai encostar e trabalhar das 8 às 5? Não. Você vai trabalhar todas as horas do dia. Né? Tem coisa que vai surgir às 10 da noite, você fala, não vou deixar para amanhã. Né? Mas você vai fazer acontecer. Então, eu acho que tem muito a ver com a tua relação com a tua escolha. Assim, deu tudo errado, olha lá atrás. O que te fez começar? Por que você quis fazer isso? Porque se você decidiu lá atrás, isso tá aí dentro de você. Em algum lugar, de alguma forma. Como é que você vai botar fogo nisso de novo para fazer acontecer, né? Então, é uma decisão muito pessoal. É engraçado que eu vejo muitas pessoas falando, vou empreender, né? Deve ser fácil, todo mundo faz. Não é, gente. Não é. Nem todo mundo tá pronto para isso. Eu vejo muita gente falando, vou vender brigadeiro na esquina. Cara, você vai ralar pra caramba antes de você conseguir um dinheiro com brigadeiro. Porque a gente vem, né, dessa geração que foi culturalmente moldada para um ambiente corporativo, de acordar, de ir para o trabalho às 8, sair às 5, bater cartão, cumpriu ali, é o famoso medíocre, né? Trabalhou na média, não se destacou, nem fez pior, cumpriu tabela. Uhum. Então, quando você fala, vou empreender, cara, eu admiro muito, porque é muito difícil. É muito difícil. E você tem que estar muito aberta, né? A lidar com o acerto e com o erro. Porque o erro, eu acho que quando você empreende, ele tem um peso muito maior. Porque é seu. Né? Vai doer muito mais do que se você estivesse ali trabalhando num ambiente corporativo. Sim. Né? Acho que vai incomodar muito mais lá dentro. Com certeza. Eu acho que as pessoas vendem o conceito de empreender como glamour, né? Sonho, né? O sonho da liberdade. Exatamente. Sabe aquela ideia? Trabalhe de qualquer lugar, leve o seu computador pra praia, você trabalha a hora que você quer, com quem você quer, do jeito que você quer. E não é nada disso. Absolutamente nada. Realmente, você não tem chefe, você trabalha a hora que você quer, mas também se você não trabalhar, você não ganha. Né? Se você não tiver ali uma equipe estruturada, quando você está começando a empreender, se você não tiver ali trabalhando o dobro do que você trabalhava, eu não diria que é o dobro, não. Eu diria que é muito mais. Porque você tá falando e eu fico imaginando. Falei, nossa, a pessoa que quer vender brigadeiro, ela é técnica. Ela sabe fazer o melhor brigadeiro. Mas ela não entende de marketing, ela não entende de finanças, ela não entende de administração de negócio. Ela vai ter que se desdobrar para conhecer todas as áreas do negócio, sendo que não tem o conhecimento. Ela é técnica, ela sabe fazer brigadeiro. É muito difícil. O tempo que ela vai levar para conseguir fazer uma ação de marketing, ali, uma campanha, né? Ou criar um banner que ela vai pendurar ali na parede da esquina onde ela vai estar. O tempo que ela vai levar para fazer isso, ela poderia estar fazendo mais brigadeiro. Exato. Né? Mas ela não tem dinheiro para pedir para alguém, faz um banner para mim, né? Posta ali no Instagram, patrocina o meu post. Tô vendendo brigadeiro. Tipo, né? Eu sei fazer brigadeiro, né? Esse é o meu negócio. Exatamente. E aí você começa a buscar parceiros para fazer com você. E essa escolha do parceiro, assim, que até com amizade, se você escolhe uma pessoa que é sua amiga para entrar de sociedade, se der errado, acabou dependendo de como deu errado, acaba. Você acaba com o relacionamento, porque eu não imaginei que você era assim. Eu não imaginei que você pensava dessa forma, não imaginei que você fosse tão irresponsável. Quando você é amigo, você tá lá, vamos sair para jantar, vamos bater um papo. Agora, quando você tá trabalhando, é outra... Né, amigos, negócios à parte, é super válido, assim, é uma frase que se aplica totalmente. Ana, para fechar, assim, que dica, sugestão, conselho não, né? Porque o conselho a gente sabe que não funciona muito.
Sugestão, alguma coisa que você traria para alguém que está assistindo a gente, que está aí pensando tanto em empreender, quanto também acabou de passar por um empreendimento ali que não foi muito bem sucedido, está tentando, né, digerir ainda esse erro que aconteceu. O que você traria de ponto primordial para quem está escutando a gente? Acho que pensar principalmente o porquê que você quer empreender, se você está pensando em fazer isso, né? Você tem que ter um motivo, mas tem que ser um motivo... Tem que ser algo que te conecte com a emoção. Não pode ser, eu quero empreender para ficar rico. Porque enquanto você não ficar rico, você não vai estar satisfeito e isso não vai te permitir avançar. Então, acho que se conectar com o teu porquê, o teu porquê emocional. E se você levou uma rasteira, se o teu negócio não está dando certo, da mesma forma, volta lá no começo e lembra por que é que você decidiu empreender. Por que você começou? O que te motivou a falar... né, tchau CLT, rasgar a carteira e falar, agora sou eu. Acho que essa conexão emocional, para mim, é o que me tira ali daquele momento de tá dando tudo errado e agora, volta. Por que é que você começou? Porque quando você tem paixão pelo que você quer fazer, você vai passar por 50 obstáculos, mas você vai continuar. Se você tá fazendo pelo sucesso, pelo dinheiro, a sua chance de não ser bem sucedido é muito maior. Cíntia, no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho com duas pessoas que trabalham em grandes corporações, né? A gente falou um pouco do empreendedorismo, agora em grandes corporações, que a gente sabe que a realidade acaba sendo bastante diferente. Sim. O que você daria de indicação, sugestão para pessoas que estão tentando quebrar um pouco esse status quo aí dentro das organizações, tentando inovar e que estão esbarrando um pouco aí nessa barreira de não olhar para o erro, tentar seguir a cartilha ali da alta performance? O que você traria para essas pessoas? Acho que o essencial é ter a abertura para falar sobre o erro sem ter a questão do julgamento. Né? Se você não tem abertura para falar do erro, você não vai aprender com ele. Né? Ele vai ser sempre aquele ser iluminado, que é intocável, que você não pode nem chegar perto, porque ele vai te engolir. Né? Então a gente tem que criar um ambiente que favoreça você falar do erro, porque a partir do momento que você está discutindo aquele erro, aquele processo que deu errado, vão surgir os insights para a inovação. Né? Você não... É igual um bebê aprendendo a andar, gente. Ele começa lá, ele levanta, fica de pé, se equilibra, dá o primeiro passinho, cai, errou. Levanta, fica de pé, dá o primeiro passinho, cai, errou. Até que uma hora ele anda. Né? E é assim na nossa vida, é assim em qualquer ambiente, no empreendedorismo ou no ambiente organizacional. Né? Se a gente não tem um espaço para esse erro, a gente não vai amadurecer, a gente não vai crescer, a gente não vai aprender com ele e não vai desenvolver coisas novas, não vai inovar. Né? Então tem que ter um espaço aberto, livre de julgamentos, onde possa ser discutido o erro de uma maneira madura, né? Sem ter essa punição, né? Errou. Errou. Não. Errou, tudo bem. O que a gente pode aprender com isso? Uhum. Né? Tem que ter esse espaço. Muito bom, gente. Queria agradecer muito a presença e participação de vocês hoje. Foi muito legal escutar um pouquinho das histórias e pontos de vista diferentes. Então, começamos, acho que com o pé direito aqui, primeiro episódio com vocês. Agradecer todo mundo que acompanhou a gente até aqui, nesse primeiro episódio dessa temporada. A gente volta no próximo episódio daqui a alguns dias para a gente falar um pouquinho de como é que essa cultura de olhar para erro, inovação, intraempreendedorismo dentro de grandes empresas. Será que a gente está realmente pronto, preparado para trilhar esse caminho? Obrigada para todos vocês. Mandem aí comentários, dicas, sugestões que vocês tenham. E até o próximo FACAPcast.